ouviremos agora Edgar Francisco da Silva, que é presidente da Associação dos Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo espaço de fala. Sou motofretista há 23 anos, na cidade de São Paulo. Há quase 7 eu sou presidente da AMABR, que é uma associação de autônomos. E o que é ser autônomo? É você ter o poder de negociar o preço do serviço e as condições de trabalho. A gente não tem isso no aplicativo. E eu vou explicar por quê. Em 2017, os aplicativos pagavam de R$ 8,90 a R$ 19,00 por uma corrida mínima. E hoje, 6 anos depois, eles estão pagando R$ 6,50. O valor baixou. E os ganhos baixos dificultam a gente manter o custo operacional para exercer a profissão. Eles estão pagando pela mão de obra, mas eles não pagam pela máquina, pelo o nosso patrimônio que nós colocamos à disposição da empresa. Nesses 6 anos, o preço de tudo que usamos subiu, menos os valores das entregas. E o pior, eles estão fazendo... Antes, a gente pegava uma entrega, terminava ela e ganhava por ela. Hoje, eles estão pegando 3 entregas, cobrando dos clientes essas 3 entregas e coloca tudo para a gente fazer de uma vez, pagando apenas uma. Não tem reajuste anual. Dizem que trabalhamos quando queremos. Mas os valores baixos que ganhamos faz com que a gente tenha que trabalhar de 6 a 7 dias por semana e muitas vezes até 12 horas por dia. Várias manifestações estão sendo feitas nesse momento em vários estados do país, justamente reclamando dos preços e das condições de trabalho. Que autonomia é essa? Né? Eles fazem um dumping social, que eles tomam o mercado inteiro. Até se tentar montar uma cooperativa, eles sufocam para que não tenham vez. Eles tomaram o mercado de fato. Os termos e condições de uso dos aplicativos só tem regra para o trabalhador, não tem regra para eles. Eles não têm um acordo onde os dois tenham que ter regras. Não, a regra é só para o trabalhador. E tem como subir o preço das corridas sem aumentar o preço para o cliente, como eles colocaram aqui. Basta eles abrirem um pouco a mão do ganho que eles têm, do lucro que eles têm. Mas a ideia é mandar um lucro imenso para os investidores, que nem aqui no país gasta esse dinheiro, né? Tratam a gente como funcionários, mas não dão os direitos trabalhistas. Falam que nós somos autônomos, mas não dão autonomia. E nós, da AMABR, como associação de autônomos, estamos aqui dizendo que os aplicativos não dão autonomia, não somos autônomos na relação de trabalho com os aplicativos. Agora eu quero dar um exemplo de segurança, que já parte um pouco mais para o lado da nossa profissão, mostrando a complexidade, né? A Lei Federal 12.997 de 2014 é uma lei que reconhece que a nossa profissão é uma profissão de risco, né? E aí, por isso, tem a Lei 12.009/09, que regulamenta a nossa profissão. Ela capacita o entregador para exercer essa profissão de risco. E essa lei, ela diminui os acidentes. Lá em São Paulo, a gente tem uma estatística de 1 óbito por acidente de moto por dia. 1 por dia. E teve um aplicativo que cumpriu, a princípio, essa lei. E esse aplicativo ficou 1.826 dias sem ter um óbito, trabalhando com um profissional valorizado e ele dentro dessa lei. Mas, de repente, tudo parou, pararam de investir nisso, algo que a gente viu notoriamente que diminuía acidentes. E quando veio a pandemia, vários trabalhadores que perderam seus empregos e tinham uma moto, os aplicativos, sabendo que existe essa lei, abriram as portas e colocaram pessoas sem capacitação para exercer essa profissão de risco. E com isso, com os ganhos maus e pessoas sem capacitação, ele não consegue se alimentar direito. Ele come lanche, às vezes ele não almoça ou não janta, para ele ficar ali na correria, porque ele não consegue bancar esses custos. Ele não consegue fazer a manutenção da moto dele, então ele trabalha com veículo precarizado. Ele começa a trabalhar uma carga horária excessiva para poder ver se ele tem um ganho mais justo. E fora isso, as empresas potencializam o risco quando elas começam a soltar bônus em dias de chuvas, de frio, em dias mais perigosos. Então, eles soltam bônus. Então, um exemplo, você ganha R$ 6,50 por entrega. Aí, quando eles veem que não tem entregador suficiente para atender os restaurantes, aí eles colocam mais R$ 10. Então, ele está ganhando R$ 16,50 na chuva. Então, esses entregadores começam a correr igual louco para poder ter um ganho para compensar aqueles dias que ele não ganhou, né? E tem uma lei que proíbe isso, que é a Lei 12.436 de 2011. Tem um caso de um rapaz, o Rafael, que ele foi em uma dessas promoções de, olha, o iFood colocou até 30 minutos seu pedido está na sua casa. E ele entrou em uma dessas promoções e ele bateu de frente com outra moto e isso levou a vida dele. Fez com que ele fosse a óbito. Então, dá para dizer que os aplicativos não têm responsabilidade nesse tipo de acidente, nesse óbito, né? E o pior, excelentíssimo ministro, é que isso não é visto como um acidente de trabalho.
está sendo visto como acidente de trânsito, está sendo subnotificado. Isso é muito ruim para achar os reais culpados desse montante de acidente, né? O iFood declarou, numa nota que ele mandou para o Jornal da Band, porque a Band fez várias matérias sobre a nossa profissão, e ele declarou, resumidamente, que a plataforma dele tem 4 acidentes por dia. Se eles declararam que tem 4, pode ter certeza que tem mais de 15. Agora, essa entrega que eu citei, que o rapaz pegou de 30 minutos, agora eles baixaram para 15. Se você olhando, todos aqui podem olhar, tem muitas bags por aí do iFood escrito, entregamos seu pedido em 15 minutos. Então, como é que fica a cabeça do entregador com tudo isso, né? E foi citado aqui sobre o Maio Amarelo, a gente fez uma nota de repúdio sobre a participação do iFood no Maio Amarelo. Se é o aplicativo que mais causa acidente, que mais induz os acidentes, como que esse aplicativo está fazendo parte de um movimento tão sério para a diminuição de acidentes? Não tem como, né? Então, a gente fez uma nota de repúdio e eu queria que o rapaz do Maio Amarelo estivesse presente para ouvir isso, né? E dentro disso, a indenização que eles falaram aqui, que paga, que não sei o quê, que tem seguro, a gente pega o trabalhador quando ele se acidenta. E essas indenizações é muito difícil de conseguir, e quando consegue é R$156, uma única vez, para alguém que teve uma fratura, perdeu o movimento, ou coisa parecida. 130, 350, 700, varia muito, sendo que a indenização que eles falam é de R$100 mil. Então tem alguma coisa errada aí nesses valores, né? E as consequências desses acidentes ficam para a família, porque a família é que arca com isso. Porque quando uma pessoa está acidentada, o aplicativo não vai lá. Esse trabalhador que sustentava a sua família, agora ele está sendo mantido numa cama e alguém tem que parar de trabalhar ou parar de estudar para cuidar desse acamado. Então, as consequências não param ali no acidente, são muito maiores, né? E ele fica sem nada, porque se for pegar o total de entregadores que tem, nem 5% são MEIs. Eles não têm INSS. E desses 5%, 1,5% pagam, o restante está atrasado, né? E eles não têm nenhum tipo de assistência. E eu sei como é que é crescer numa família desestruturada quando vem uma situação dessa de perder a pessoa que mantinha a casa, né? E aí, quanto que está valendo a pena a forma que esses aplicativos estão fazendo? Eles dizem que gera renda, mas e o custo que está sendo para a sociedade esse montante de acidente, né? Uma fratura exposta, eu ouvi a doutora falando, uma fratura exposta custa R$300 mil. E a quantidade de acidente que está acontecendo, está sendo viável mesmo deixar esses aplicativos tudo livre da forma que eles estão? Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o custo de um acidente é de R$65 mil, um acidente de moto. E o custo de um óbito é de R$544 mil para a sociedade. Então, assim, o iFood, ele veio aqui e disse que ele gera receita para o trabalhador. Ele veio aqui e falou que ele faz entrega. Mas a sociedade e essa corte precisa saber que o iFood também entrega acidentes, ele entrega sequelas, ele entrega mortes para a família desses entregadores. Eles geram acidentes através da precarização. Deveriam pagar melhor e respeitar a vida dos entregadores que carregam essas empresas nas costas, e não ficar brincando de bônus em dias arriscados. Não dá para dizer que esses aplicativos não têm responsabilidade nesses acidentes. E, rapidamente, falando sobre a saúde mental, eles fazem uma gamificação que abala o psicológico do trabalhador, semelhante ao Instagram. Quando você entra no Instagram e você segue alguém, aquela pessoa fica aparecendo para você o tempo todo. Aí, daqui a pouco, ela vai parando de aparecer. E com o aplicativo é a mesma coisa. Quando você entra, ele é igual um caça-níquel. Ele começa a te dar dinheiro. Ele vai te dando dinheiro, aí daqui a pouco, que ele viu que você viciou no trabalho, ele vai diminuindo o trabalho e ele vai fazer isso com outro. Até ele criar um exército de reserva, que ele possa fazer o que ele quiser com cada um. Então, indo para as finalizações, dessas 12 horas que esses trabalhadores ficam à disposição do aplicativo, apenas 6 eles trabalharam de fato. O resto eles ficaram ociosos. Por isso que é fácil mostrar esses números deles aí, de 3 horas ganhando 4 vezes o salário mínimo que foi apresentado aqui, né? Eles bloqueiam sem justificativa, sem dar chance da pessoa saber o que fez e sem dar chance da pessoa se defender. Não tem um local físico para atender quando ele tem algum problema. E tudo isso abala ele de uma forma que gera estresse, ansiedade, depressão, e a gente já teve caso, senhor ministro, de até suicídios por causa dessa situação, né? Como será o nosso futuro sem um descanso equivalente a umas férias, sem uma reserva e sem uma aposentadoria? Eles fabricam essas pesquisas, que eles vêm aqui e mostram, eles pagam para criar essas pesquisas, e acaba sendo tudo um monte de inverdade para eles fortalecer a fala deles, né? Queremos ter ganhos justos, com reajuste anual, que realmente indenize os nossos custos operacionais. A verdade é que esses aplicativos tornaram os entregadores totalmente dependentes. E finalizando,
Concordo com a fala dos outros palestrantes aqui, principalmente do André, do Nicolas, todos que falaram aqui a favor do trabalhador, que não existe essa autonomia, né? Nós não somos, senhor ministro, contra a modernidade e a tecnologia, mas essas empresas precisam ter responsabilidade com a saúde e segurança do trabalhador. Eles ficam com o bônus e deixam o ônus para a sociedade pagar. Então, eu peço ao senhor encarecidamente que tenha a mesma firmeza que teve com a empresa X, que tenha com essas plataformas. A nossa luta aqui é por respeito, reconhecimento, segurança e valorização. Queremos trabalhar de uma forma segura, que não comprometa a nossa saúde, sem pressão. Ter onde recorrer caso tenha problemas. Então, eu volto a afirmar, senhor ministro, que, como uma associação de autônomos, a gente diz que esses aplicativos não têm autonomia, não dá autonomia para nós. A gente falar que, olha, deixa livre a eles negociar, é um empresário negociando com a criança. Não tem como. O empresário sempre vai se dar bem. Então, eu quero agradecer o espaço de fala aqui. Muito obrigado, senhor ministro. Espero boas notícias aí para o final desse processo. Muito obrigado. Obrigado, senhor Edgar Francisco da Silva.